Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Nós vamos ver agora como é que os sistematas eles constroem cladogramas. A gente vai ver, na verdade, a base, a lógica da construção de cladogramas, tá? Porque atualmente mesmo os cladogramas eles são construídos utilizando softwares, porque se trabalha com muitas espécies ao mesmo tempo, tá? Mas vamos ver a lógica, né? Vamos ver como que as relações de parentesco, ou seja, as árvores filogenéticas, elas são inferidas. Como é que os sistematas eles fazem isso? Eles fazem isso utilizando caracteres fenéticos, principalmente morfológicos e moleculares. Aí vocês vão perguntar, Jaco, peraí, você não falou que a gente vai tratar de ver como é que as relações de parentesco das espécies, não é isso que os sistematas filogenéticos estão preocupados, e não com as caracteres, sim. Tá? Só que a gente precisa dos caracteres fenéticos para estabelecer as relações de parentescos. Lembra que quanto mais parentes, né, mais caracteres similares as espécies elas vão ter. Quanto mais cedo eles tiverem um ancestral comum, mais parecidos eles serão em termos fenéticos. Tá? Só que aqui, quando a gente está tratando de relações de parentesco, o foco ele deixa de ser na similaridade, mas no compartilhamento de caracteres derivados. A gente está mais preocupado com os caracteres que são compartilhados, e não se as espécies são similares, essas são diferentes. O foco muda quando a gente está querendo construir árvores filogenéticas. Antes disso, vocês entenderem melhor isso, vocês precisam saber a diferença de caractere ou características e estados de caráter. Tá? Nessa figura aqui, das flores do piso sativo, a gente pode dizer que a característica, o caractere, é a cor da flor. Tá? A cor da flor, ela pode ser roxa ou branca. Então, assim, cor da flor é o caractere e roxa ou branca é o estado do caractere. Então, a cor da flor pode ter o estado roxo ou o estado branco. Tá? Então, característica é qualquer atributo de um organismo. Cor da flor, tamanho da flor, né? Formato da folha. E as diversas condições que esse caráter ele pode assumir, a gente chama de estados do caráter. Então, por exemplo, cor da flor, o status do caractere pode ser roxo, branco. No caso aí do piso sativo, que é a ervilha. Nesse outro caso aqui, característica, né? Formato do bico e os diferentes formatos adaptados a diferentes recursos alimentares a gente chama de estado do caractere. Então a gente tem aqui caractere, formato do bico, e aí a gente pode ter formato adaptado para frutas, formato adaptado para coleta de insetos, formato adaptado para semente e formato para se alimentar em cactos. Perceberam? Então, a gente tem uma característica, que é o atributo, e as diversas formas que essa característica pode se apresentar é o estado de caractere. Tá? Os estados de um caractere, ele deve apresentar uma história de modificação. Né? Ele deve apresentar... Por exemplo, no caso das plantas terrestres, né? Que a gente já viu, pode ser briófita, pteridófita, gimnosperma, angiosperma. Todas essas plantas elas têm um embrião dependente e multicelular. Olha aqui, elas são uma característica que todas têm. Tanto briófita como pteridófita, gimnosperma e angiosperma têm um embrião multicelular e que é dependente, ou seja, é nutrido pelo organismo materno. Em alguns, o embrião está protegido por uma semente e em outros não. Então, a gente tem aqui, briófita, semente ausente, pteridófita, semente ausente, gimnosperma, semente nua, gimnosperma, semente presente, mas coberta. Então, para o caráter proteção do embrião, a gente tem embrião sem proteção, que é semente ausente,
e embrião com proteção, que é semente presente. E a semente presente ainda pode ser a semente nua ou a semente coberta, que é formando os frutos. Tá? Aqui existe uma série de transformação, né? Ou seja, todas têm embrião dependente multicelular, e a gente vê aqui que provavelmente houve uma transformação. Né? Primeiro, embrião sem semente, depois a gente tem embrião com semente, semente nua, depois semente coberta. Então, o que é a série de transformação? É a sequência de modificação que um determinado caráter sofreu, tornando-se sucessivamente mais derivado. Ou seja, vai havendo a modificação e o último estado é o estado mais derivado. Então, aqui a gente tem aqui, ó, semente ausente, embrião sem semente, e agora embrião em gimnosperma, embrião com semente, e aqui embrião com semente e a semente coberta no fruto. Então, esse estado aqui é o estado mais derivado. Tá? Numa série de transformações, a gente tem as condições mais antigas e as condições mais recentes, né? As mais recentes são aquelas condições que são derivadas das condições mais antigas, tá? Então, nesse caso aqui, semente ausente, ou seja, temos o embrião, mas o embrião desprotegido, tá? Condição mais antiga. E aqui as condições mais recentes, que são embrião protegido pela semente. A condição mais antiga, a gente dá o nome de plesiomorfia. O estado de caractere mais antigo, a gente dá o nome de plesiomorfia, que é a condição mais antiga. Tá? E a condição mais recente, a gente dá o nome de apomorfia. Vamos aprendendo esses nomes, gente, porque eles são importantes para a sistemática filogenética, que vocês vão ver em vários momentos em zoologia, em botânica, esses nomes, tá? A apomorfia é a novidade evolutiva, certo? Porque, assim, todos têm embrião multicelular nutrido dependente, nutrido pelo organismo materno. Embrião sem proteção é mais antigo. E qual é a novidade? Embrião protegido. Tá? Então, a apomorfia é a novidade evolutiva. Se a condição é plesiomórfica ou ela é apomórfica, é também muito relativo, viu, gente? Porque observe aqui nesse caso. Nós temos semente ausente, semente presente. A semente, vou botar aqui um apontadorzinho que facilita. A semente, ela pode ser nua ou ela pode ser coberta. Então, aqui, semente nua é uma condição apomórfica. Ela é derivada, porque antes não existia semente. Agora, em relação à semente coberta, ela é plesiomórfica, né? Ela é mais antiga. Então, semente nua, o embrião protegido por semente, mas a semente nua é plesiomórfica em relação à semente coberta, ou seja, a semente dentro de um fruto. Ela é mais antiga, mas ela é novidade em relação à ausência de semente. E aí, algumas vezes, na série de transformação, em alguns lugares, em vez de estar escrito plesiomorfia ou apomorfia, vocês vão encontrar os estados de caractere numa série de transformação sendo chamado de homologias ancestrais e homologia derivada, tá? A homologia ancestral é a plesiomorfia. É o mesmo que plesiomorfia. E a homologia derivada é o mesmo que a apomorfia. Então, alguns livros que vocês podem pegar para estudar, vocês vão encontrar a plesiomorfia e a apomorfia, tá? Mas em outros livros vocês vão encontrar homologia ancestral e homologia derivada. O que é homologia? Homologia é um caráter que é compartilhado, tá? Qualquer caráter compartilhado por dois ou mais espécies e que estava presente um ancestral comum deles, a gente dá o nome de homologia. E aí, nesse caso aqui, ó, a homologia dos grupos de plantas terrestres, a homologia vai ser o quê? Um embrião nutrido, tá? Um embrião multicelular e nutrido, dependente da mãe, né? Do organismo materno, podemos dizer assim. Então, a homologia é isso, um embrião. Agora, a gente tem um embrião sem proteção e um embrião com proteção. Qual é o caráter mais antigo? O estado de caractere, desculpe. O estado de caractere mais antigo, sem proteção da semente. Homologia
ancestral. E também podemos chamar de plesiomorfia. Tá? E com proteção de semente é homologia derivada. Então, homologia é embrião protegido pelo, um embrião multicelular e nutrido, tá? Pelo dependente. Se ele é sempre semente, a gente tem uma homologia ancestral. Se ele é protegido por semente, a gente tem uma homologia derivada, que também podemos chamar de apomorfia. Quando existe compartilhamento de estado de caractere por grupos, aí a gente vai chamar de simplesiomorfia ou sinapomorfia. Sim é um prefixo que indica juntos, significa juntos. Já viu lá, inclusive, quando a gente estava falando de especiação, sim significa juntos. Então aqui, ó, essa aqui, ó, sem proteção de semente, é uma simplesiomorfia de briófita e pteridófita, porque é uma condição ancestral e que é compartilhada por eles dois. Tá? E com proteção de semente, é um estado de caractere derivado, é uma apomorfia e é compartilhado por gimnosperma e angiosperma. Então, é uma sinapomorfia também. É uma apomorfia e é uma sinapomorfia. Então, apomorfias compartilhadas por mais de um grupo, 2 ou mais grupos, a gente dá o nome de sinapomorfia. E plesiomorfias compartilhadas, a gente tem 2 ou mais grupos que tem a mesma plesiomorfia, a gente chama de simplesiomorfia. Então, aqui, ó, semente ausente é um estado de caractere simplesiomorfo. E semente presente é um estado de caractere ou um caractere sinapomórfico. Tá? Em alguns casos, eu gosto de fazer essa distinção entre caractere e estado de caractere para não haver confusão, né? Para vocês saberem o que é caractere e que estado de caractere são as variações no caractere. Mas em alguns lugares vocês vão vir direto chamar os estados de caractere. Então, é o caráter, em vez de caractere, caráter. Então, assim, tomem cuidado, tá? Com essas confusões, às vezes, conceituais que existem em outros livros. Então, aí, vamos lá, de novo. Semente ausente é uma simplesiomorfia. É uma plesiomorfia, porque é o estado de caractere antigo, e é simplesiomorfia porque é compartilhado por briófita e por pteridófita. São 2 grupos que possuem ele. E semente presente é uma sinapomorfia. É uma apomorfia porque é o estado de caractere derivado, é o mais recente, e é uma sinapomorfia porque a gente tem 2 grupos que possuem o mesmo estado de caractere. Tá? Nesse caso aqui, ó, semente é uma sinapomorfia de gimnosperma e angiosperma. Então, na árvore, eu posso escrever aqui, ó, semente antes da cladogênese. Porque se gimnosperma e angiospermas possuem semente, isso significa que o ancestral comum delas duas já possuíam. Então, eu posso botar aqui, ó, sinapomorfias. Então, sinapomorfias são escritas assim, tá? São escritas na árvore, a gente bota um tracinho e escreve com a sinapomorfia. Essa é uma característica que tanto gimnosperma como angiosperma possuem. Tá? Sinapomorfia. Semente nua, semente no fruto. Semente nua são as gimnospermas que têm. Agora, semente no fruto, só as angiospermas têm. Só as angiospermas que protegem a semente no fruto. Isso aqui é chamado de autoapomorfia. O que é autoapomorfia? É uma apomorfia de um único ramo terminal. É uma apomorfia, porque é um estado de caractere derivado, e é uma autoapomorfia porque só aquele grupo possui. Quando só um grupo possui aquela característica, a gente, na árvore que a gente está usando, tá? A gente diz que ela é uma autoapomorfia. Então, aqui, ó, fruto vai ser uma apomorfia e uma autoapomorfia de angiosperma. A gente poderia escrever fruto aqui, ó, fruto, tá? Então, vamos lá. Ó, gimnosperma e angiosperma possuem um ancestral comum, tá? Formam um grupo monofilético, onde a sinapomorfia é semente. Tá? Então, eles compartilham este estado de caractere, possuir semente, uma sinapomorfia.
são estados de caractere compartilhados, então, por grupo monofilético. Percebam, gente? Sinapomorfias são estados de caractere compartilhados por grupos monofiléticos. Sempre. Sempre um grupo monofilético vai ser definido por um estado de caractere sinapomórfico, por uma sinapomorfia. Tá? Nesse caso aqui, ó, se a gente juntar pteridófilos, gimnosperma e angiosperma, o que a gente vai ver aqui? Ó? Eles têm um ancestral comum. Se eles têm um ancestral comum, eles não têm uma sinapomorfia. Tá? Qual vai ser? Vasos condutores de seiva. Briófita não tem vasos condutores de seiva, mas pteridófilos, gimnosperma e angiosperma tem. Isso significa que vasos condutores de seiva existiam no ancestral comum deles. É uma sinapomorfia. É uma pomorfia, um estado de caractere derivado, compartilhado por esses três grupos. E nós temos aqui, ó, juntando todos, também tem um ancestral comum a todas as plantas terrestres. Qual é a sinapomorfia de todas as plantas terrestres? Embrião multicelular nutrido por um organismo materno. Então, observem o que é que dá para perceber aí? Todo grupo monofilético vai ser definido por sinapomorfias, características compartilhadas, derivadas e compartilhadas. Tá? Então, aí eu já falei isso aí. Os grupos monofiléticos serão definidos pelos caracteres derivados compartilhados, as sinapomorfias. Os grupos monofiléticos vão ser definidos pelas sinapomorfias. Então, para a gente construir árvores filogenéticas, a gente tem que descobrir o quê? A gente tem que descobrir quem são os grupos monofiléticos. E para a gente descobrir os grupos monofiléticos, a gente tem que descobrir as sinapomorfias, os estados de caractere derivados e compartilhados. Sinapomorfia. Então vamos voltar aqui. Como a gente constrói as árvores filogenéticas? Usando caracteres morfológicos e moleculares, caracteres fenéticos. Contanto, o foco agora é compartilhamento de caracteres derivados. A gente tem que descobrir quais são os grupos monofiléticos baseados nos caracteres derivados, compartilhados, ou seja, baseados nas sinapomorfias. Vamos aos passos. Olha aqui, ó. As relações de parentescos, elas são definidas pela ancestralidade comum, monofilia. A gente está preocupado com a ancestralidade comum. A gente quer formar os grupos monofiléticos. Os grupos que possuem o mesmo ancestral. Grupo de organismos que possuem o mesmo ancestral. Os grupos monofiléticos são definidos pelas características compartilhadas, a sinapomorfia. Já falei isso algumas vezes aqui nessa aula. Então, ó, como construir uma filogenia? Primeiro, temos que definir quais estados de caractere ou quais características são ancestrais e quais são derivadas. Fazer isso primeiro. Depois a gente vai formar os grupos monofiléticos baseados nas sinapomorfias. A gente vai descobrir quais são as sinapomorfias, ou seja, quais são as características derivadas que são compartilhadas e formar os grupos monofiléticos. Simples. Primeiro, como definir quais estados de caracteres são ancestrais que são derivados? Por exemplo, semente ausente presente. Parece lógico, né? Que semente presente é derivado, mas não é tão lógico assim. Tá? Por que semente presente é derivado e semente ausente é ancestral? Tá? Qual é o estado ancestral? Nesse aqui, por exemplo, né? Semente ausente é mais lógico. Mas agora, aqui, formato do bico. A gente tem vários estados de caractere aí, ó. Adaptado para fruta, adaptado para inseto, formato adaptado para semente e para cá. Qual é o ancestral? Qual é o derivado? Né? Como é que a gente vai saber? Qual é o derivado? Frutos, sementes, adaptado para fruta, para inseto, para semente? É difícil, né? Só de olhar assim. Semente ausente somente para a gente parece lógico, óbvio, mas tem casos que não é tão óbvio assim. Como é que a gente vai definir? A gente vai definir isso usando um grupo externo, para definir a polaridade, ou seja, para definir qual é o caráter, qual é o estado de caractere ancestral e qual é o estado de caractere derivado, a gente precisa de um grupo externo. Um grupo externo é uma espécie
ou um agrupamento, um taxon, tá? Um grupo de espécies, que se sabe que é uma linhagem que divergiu da linhagem que a gente está estudando antes, tá? Então, a gente tem um grupo de espécie aqui que a gente está tentando estabelecer as relações de parentesco, que a gente vai pegar um grupo distante, que a gente sabe que está relacionado a eles, mas que é um pouco mais distante, que a gente sabe que divergiu, que se separou, que tem um ancestral bem mais anterior, tá? O grupo que a gente, que tem um ancestral bem mais anterior compartilhado com o grupo que a gente está estudando, né? E aí a gente vai supor que o estado de caractere no grupo externo é o estado ancestral, né? É o estado que estava no ancestral deles todos lá, do meu grupo externo com o meu grupo que eu estou estudando, que eu chamo, o grupo que eu estou estudando eu chamo de grupo interno. Então, por exemplo, aqui, semente ausente, semente presente. Parece óbvio para a gente, mas para a gente definir isso, qual é o estado ancestral, qual é o estado derivado, a gente tem que usar um grupo externo. E o grupo externo normalmente utilizado são as algas. Então, a gente usa as algas como grupo externo para as plantas terrestres. Tá? Elas não possuem semente, então qual o estado ancestral? As algas não possuem semente. Tá? Então, qual é o estado ancestral? Se elas são externas, elas tiveram um ancestral comum ao meu grupo externo bem mais, né, há muito mais tempo, o estado ancestral deve ser o quê? Semente ausente. Então, o estado que está no meu grupo externo é o estado que a gente considera como estado ancestral. Então, nesse caso aqui, para a gente semente presente, tá? A gente vai considerar semente ausente como estado ancestral. Tá? E aí, ó, vamos comparar todo mundo. Olha essa tabela aí. Olha essa tabela. A gente tem aqui, ó, nas linhas algas, briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, e nas colunas aqui as características. Embrião dependente multicelular, ausente nas algas e presentes em todas. Né? Não de ausente, sim, de presente nas outras. Vasos condutores de seiva. Não tem algas, não tem briófitas, mas tem pteridófitas. Tá? Semente. Não tem alga, não tem briófita, não tem pteridófita, mas tem gimnosperma e tem angiosperma. Tá? Fruto. Não tem alga, não tem briófita, não tem pteridófita, não tem gimnosperma, mas tem angiosperma. Então aqui eu peguei várias características e comparei com o meu grupo externo. Tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou polarizar aqui, ó. Eu vou construir essa tabela com números 0 e 1. 0 significando o meu estado ancestral e 1 para o meu estado derivado. Se convencionou, podia ser ao contrário? Podia. É que se convencionou assim, usar 0 para o estado ancestral e 1 para o estado derivado. Então, assim, embrião dependente multicelular não tem nas algas. Então, esse deve ser o estado ancestral. A gente põe 0 para algas. Mas tem nas outras, a gente põe 1 para as outras. Vasos condutores de seiva não tem algas. Também, então, a gente vai considerar que não ter vasos condutores de seiva é a característica ancestral. Boto 0 aqui, ó. Também não tem briófita, boto 0 e boto 1 nas outras. Presença de semente, aí, ó. Sementes ausentes não tem algas, então deve ser o estado ancestral. 0 em algas. Também não tem briófita, 0 em briófita, 0 em pteridófita. Só vou botar 1 em gimnosperma e angiosperma. Tá? Presença de frutos. Não tem algas, então deve ser o estado ancestral. Boto 0 para algas, que não tem. Também não tem fruto e briófita, 0. Também não tem fruto e pteridófita, 0. Também não tem fruto em gimnosperma, 0. Mas tem angiosperma, boto 1. Tá? E aí agora pronto. Né? Aí agora é só analisar. Eu poderia também botar assim, ó, sementes. Em vez de usar uma coluna para fruta, eu poderia botar sementes. 0 para ausência, 1 para presença e 2 para presença no fruto. Né? Semente dentro no fruto. 1 para semente e 2 para semente no fruto.
Só que eu vou utilizar aqui a tabela com fruto, tá? Como uma outra característica. Presença de semente, uma característica, e presença de fruto, uma outra característica. Agora é só formar, olha a tabela, só formar os grupos monofiléticos baseado nas sinapomorfias desses grupos. O que é sinapomorfia? É uma característica derivada, e que é compartilhada. Tá? Então aqui, ó, embrião dependente multicelular, a gente tem aqui, ó, presença em briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Significa que briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma vão formar um grupo monofilético, porque elas têm e as algas não têm. Tá? Essa é uma sinapomorfia de briófita, pteridófita, angiosperma e gimnosperma e formam elas juntas um grupo monofilético. Vasos condutores de seiva está presente em pteridófita, gimnosperma e angiosperma. É uma sinapomorfia desses três grupos. Tá? Sinapomorfia de pteridófita, angiosperma e gimnosperma. Semente só está presente em gimnosperma e angiosperma. É uma sinapomorfia de gimnosperma e angiosperma. Então, gimnosperma e angiosperma formam um grupo monofilético. E fruto só tenho em angiosperma. É uma sinapomorfia de todas as angiospermas. Ou a gente pode chamar de autapomorfia das angiospermas. E aí, ó, esses grupozinhos aqui, ó, esses círculos que eu formei são os grupos monofiléticos. É só construir a árvore agora. Eu vou começar com angiospermas, depois eu vou juntar angiospermas com as gimnospermas, né? Tem um angiospermas aqui, formando um grupo monofilético, definido por flores e frutos. E aí, gimnosperma eu junto com angiosperma, formando um grupo monofilético definido por sementes. Vou juntar as gimnospermas e angiospermas, as pteridófitas, formando um grupo monofilético definido por vasos condutores de seiva. E eu posso juntar briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, formando um grupo monofilético definido por embrião multicelular nutrido por organismo materno. Agora vamos a um outro exemplo. Olha aí, ó, já tem uma tabela aqui, tá? Com a definição aqui, ó. Anfioxo é o grupo externo, lampreia, perca, sapo, tartaruga, leopardo é o meu grupo interno que eu quero definir, tá? Aqui é meu grupo. Peraí, vamos botar aqui a canetinha. Aqui é meu grupo interno que eu quero definir a árvore filogenética. E o anfioxo é o grupo externo. Então, coluna vertebral não está presente no anfioxo, 0. Mas está presente nos outros, 1. Mandíbula articulada não está presente no anfioxo, então é o estado ancestral. A gente define que o estado de caractere no grupo externo é o estado ancestral. Então, bota aqui 0. Também não tem na pré e tem nos outros. 4 membros motores não tem no grupo externo, não tem na lampreia, não tem na pé, mas tem nos outros. Amínio não tem nesses, mas tem nos outros. E pelo não tem nesses, nos outros. Então, aqui, ó, cada cor está definindo um grupo monofilético. Tá? Leopardo é um grupo monofilético definido por pelo, ou pelo é uma autapomorfia de leopardo. Amínio, aqui, ó, agrupa tartaruga com leopardo, forma um grupo monofilético em que a sinapomorfia é amínio. Sapo, tartaruga, leopardo, forma um grupo monofilético por 4 membros motores. Perca, leopardo, perca, sapo, tartaruga, leopardo, forma um grupo monofilético por mandíbula. Lampreia, perca, sapo, tartaruga, leopardo, forma um grupo monofilético por coluna vertebral. E aí é só a gente formar aqui, ó. Vamos começar por esse aqui, ó. Tartaruga com leopardo. Vou juntar aqui, ó. Tartaruga, leopardo. Pronto. Forma um grupo monofilético. Definido aqui, ó. Vou botar T de tartaruga, L de leopardo. Definido por amínio. Tá? Amínio. Pronto. Aí eu sei também, ó, que sapo, tartaruga e leopardo formam um grupo monofilético definido por 4 membros locomotores. Eu só vou pegar aqui e puxar, ó.
e formar o meu grupo monofilético de sapo, tartaruga e leopardo. E as características é 4 membros locomotores. Pronto. E aí eu sei que sapo, tartaruga e leopardo, que esses aqui, vão formar um grupo monofilético também com perca, que é definido pela sinapomorfia mandíbula articulada. Ó, eu vou só puxar aqui, ó. Aí eu vou botar aqui, ó. Perca. E qual é a característica? Mandíbula articulada. E por fim, eu sei que lampreia também forma um grupo monofilético com perca, sapo, tartaruga e leopardo, mas que é definido pela presença de coluna vertebral. Pronto. E eu ainda posso aqui, ó, fechar a minha árvore colocando aqui o meu grupo externo, tá? Que nesse caso aí é um anfioxo, tá? Anfioxo. Pronto, construí a árvore filogenética. Eu só vou juntando os organismos e formando meus grupos, tá? Eu começo pelo grupo menor e aí eu vou aumentando, só vendo as características, as sinapomorfias compartilhadas, e eu vou aumentando os grupos. Olha aqui a árvorezinha, tá? No desenho. Vou olhar a árvorezinha deles aqui, botar o apontador. Pronto, tá? Leopardo. Leopardo se separa da tartaruga porque o leopardo tem um pelo. Eu nem botei isso aí, eu tenho que botar a antropomorfia aqui, ó. Como eu separo a tartaruga pelo pelo? Aí tartaruga e leopardo formam um grupo monofilético definido por âmino, a sinapomorfia. E por aí vai, não vou repetir aqui, né? Vocês podem dar pausa e analisar melhor isso aí, tá? As homoplasias, elas dificultam um pouco a construção das filogenias. Tá? Homoplasia é um caráter que aparece independentemente em mais de uma linhagem. Ou seja, aparece independentemente, tá? E aparece em mais de uma linhagem. O que significa que ela não tinha um ancestral comum delas. Surgiu de forma independente. Nesse caso aqui, ó, ambos possuem os membros anteriores adaptados para o voo. Morcego e pássaro possuem membros adaptados para o voo, tá? Mas não é que membros adaptados para o voo estavam no ancestral comum mais recente dos dois, que agrupa os dois. Não. É porque surgiu independentemente. Morcegos desenvolveram membros anteriores adaptados para o voo independente dos pássaros. Tá? Isso se chama paralelismo ou convergência. Tá? São estados de caracteres similares em organismos que não são aparentais. Significa que eles não adquiriram isso porque estavam no ancestral comum mais recente dele, tá? Que agrupa eles dois. Eles se desenvolveram de forma independente. E também tem os casos de reversão, que o estado de caráter derivado voltou ao ancestral em uma ou mais linhagens. Entendeu? E aí é o caso aqui, ó, por exemplo, das pulgas. No ancestral delas, que é Pterygota, existiam aves, né? Mas nelas, que são que nome difícil? Siphonaptera. Eles perderam a asa, voltando ao estado ancestral. Então, a linhagem que dá origem às pulgas, que é a Pterygota, todos os organismos possuem asas, menos as pulgas. Tá? Ou seja, as pulgas voltaram ao estado ancestral. Essas homoplasias, elas dificultam um pouco a construção das filogenias. E aí, quando elas existem, às vezes mais de uma árvore filogenética é possível. E para definir qual é a árvore correta, ou a melhor árvore, né, a gente vai escolher aquela árvore que requer o menor número de mudanças evolutivas ao longo de todas as ramificações. Então a gente vai contar quantas sinapomorfias existem em cada árvore hipotética que a gente criou, e aquela árvore que tiver menos sinapomorfias é a árvore mais provável de ser verdadeira. Né? E aí a gente tem que minimizar na construção das nossas árvores o número de eventos de conversão e de reversão. Eu vou deixar aqui como exercício para casa para vocês construírem essa filogenia aqui, ó. Construam a filogenia desses organismos, tá? Tentem construir em casa, tá? E se vocês não conseguirem, vocês
me pedem para tirar dúvida durante a aula síncrona, tá? E a gente resolve durante a aula síncrona essa filogenia aí, tá? Então, fica para dever de casa construir a filogenia desses organismos. Vou colocar como link aqui embaixo para vocês baixarem, né, esses organismos aí e tentar construir a filogenia deles. Até mais, até a próxima.